Gente, olha só, comer em grandes quantidades, assim, mesmo sem estar com fome, rápido, escondido e depois ainda por cima se arrepender, né? Você já passou por isso? Pois é, pode ser alguns sintomas de compulsão alimentar, que é um problema sério de saúde e pode ser motivado por vários transtornos, que quem vai falar pra gente sobre quais são eles e como sair dessa é a nutricionista Daniela Zuin. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Vanessa, bem-vinda. Você também aqui comigo mais uma vez. Muito também, feliz. muito feliz. Você está contribuindo mais um pouquinho aí com tanta informação, né? Principalmente com a compulsão alimentar, que, como você falou, é uma doença. É uma doença, é um problema sério de saúde. A gente, ontem, inclusive, falamos aqui no programa sobre a obesidade e a compulsão, ela pode levar a isso, ou seja, a vários outros transtornos. Então, a gente começa, eu queria até que você esclarecesse para quem está assistindo a gente, o que é a compulsão alimentar? Quando que eu falo, puxa, cheguei lá? A compulsão alimentar a gente tem que diferenciar de igual a gente estava conversando antes, né? De uma gula, de um ato, né? Isolado de comer compulsivamente. A compulsão alimentar, ela se dá quando esses episódios, eles começam a se tornar rotineiros na vida da pessoa. E logo em seguida, aquele episódio que ela fez comer excessivamente, começa a se transformar num sentimento de culpa, gerando uma dor, um arrependimento. Então, ela começa a criar um vínculo que não é saudável com o alimento. E que isso tem vários fatores, inclusive endócrinos, que estão relacionados ao ato de consumir compulsivamente. Então, é a questão de frequências. E não tem a ver, por exemplo, ou tem quando a pessoa só come besteira, a pessoa se enche de comer besteira. A gente está até mostrando as fotos aqui, as pessoas estão ali, e como fruta ou como um sanduíche? Não, só quero besteira, besteira, besteira. Tem a ver com isso ou não? Às vezes a pessoa que só come besteira não necessariamente está comendo de forma compulsiva. Não, tem muita relação em a ver com isso. Principalmente, dietas muito restritivas, elas tendem a atender a transtornos compulsivos, obsessivos, a se transformarem. Então, uma pessoa que ela tem aquela dieta muito restritiva durante a semana, e a gente sabe que alguns certos tipos de alimento liberam a dopamina, a serotonina, como os alimentos mais ricos em açúcar e gorduras. Então, quando chega no final de semana, que se dá, né, a liberdade de comer um sanduíche ou de um alimento mais industrializado ou ultraprocessado que contém o açúcar, então você dá aquela explosão de dopamina no corpo e que o corpo sente aquela sensação de prazer muito importante e a pessoa não consegue ter o quê? O controle disso posteriormente. Então, tem relacionado alguns tipos de alimentos, sim, principalmente os açucarados e ricos em gorduras saturadas, né, os industrializados. Dani, quais são as principais características da pessoa? Eu abri até essa entrevista falando sobre essa questão de, às vezes, comer rápido até sem fome. Tem gente que come até escondido. Ela está enganando quem, né? Ela mesma, assim. Quais são as principais características mesmo de quem tem a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, hoje, como eu falei, ela é uma doença, ela está relacionada a vários distúrbios endócrinos, emocionais, traumas educacionais, durante essa pessoa, no processo dela de criança, infância, a própria mídia influencia muito isso em relação ao corpo da mulher, aquele corpo perfeito, né, que a mulher precisa ter. Então, é uma vasta, né, como eu falo, é uma doença multi. Não existe um diagnóstico que eu chego e falo assim, você tem uma compulsão alimentar. São vários distúrbios, desde o sono desregulado, né, ao intestino que não está saudável. Existem vários fatores. E quando a gente pode analisar o nosso comportamento para falar, isso tem? Até a gente queria até mostrar algumas características que a gente colocou, como essas, assim, comer rápido, esses pontos, assim, comer escondido. Quais são as ações que eu tenho no dia a dia que podem caracterizar que eu estou tendo essa compulsão? Então, geralmente, o que acontece? A pessoa, quando ela tem uma compulsão alimentar, é quando ela come exageradamente várias vezes, esse episódio se torna frequente, como eu falei aqui. Mas, e depois, posteriormente, essa relação com a comida dela não é saudável com o alimento. Ela sente culpa, frustração, aquilo gera uma dor, né, um peso,
por que eu fui comer aquilo, por que eu comi tanto, ou come exageradamente, sente aquela dor. Então, esses já são sintomas. O comer escondido para a família não ver, ou parentes próximos, ou pessoas próximas não ver, então ela já tem aquele hábito de comer escondido para as pessoas não verem e depois culpar ela. Mas é como eu falei, isso tem fatores endócrinos muitas vezes, né? Porque quando você tem o seu cérebro, principalmente o supercortical, né? Que é onde controla a sensação de prazer, ela está sendo hiperestimulada. E a sensação do raciocínio, da lógica, que é a parte frontal do nosso cérebro, ela está sendo pouco estimulada. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela senta numa mesa, ela não consegue ter aquele raciocínio lógico do que eu vou comer, do que eu não vou comer. Então, por quê? Porque a parte frontal está recebendo poucos estímulos e a parte hipercortical está recebendo muitos estímulos, principalmente do quê? Da dopamina. Então, ela precisa de alimentos que dê sensação de prazer para ela, como o açúcar e a gordura. Aí come tudo, tudo que tem na mesa, e ela não seleciona uma coisa não só, consegue. que é tudo. E aí ela não tem aquele raciocínio lógico para fazer, principalmente o aqui, o agora, que a gente hoje enfatiza muito na terapia comportamental do Mindfulness, né? De você estar aqui, presente. A pessoa ela não consegue estar no raciocínio lógico para comer. Eu falo muito também até o equilíbrio da fome, não deixar a fome extrema, né? Muitas pessoas com compulsão alimentar não sabem o que é fome. O que é fome? Fome é quando você está naquele sentimento de dor realmente, que você tem uma hipoglicemia, que você precisa comer porque senão você vai passar mal. Agora, a fome hedônica, aquela fome emocional, você come por estar triste, por estar feliz, precisa se sentir recompensada e muitas vezes isso está ligado à compulsão alimentar. Agora, 3 pontos interessantes que eu gostaria que você comentasse sobre as causas, né? Que são várias, mas a gente pode falar, por exemplo, assim, o déficit nutricional, que às vezes realmente a pessoa come porque o organismo está carente daquilo e ela come, só que ela come exageradamente. Isso, a gente vê isso principalmente em pessoas já com sobrepeso e obesidades. Ela tem aquela compulsão por comer. E muita gente acha que o obeso ou o sobrepeso ele está hiperalimentado e geralmente ele não está, porque como ele tem preferência para alimentos mais açucarados e gordurosos, ele tem deficiência principalmente de vitaminas e minerais. E nós sabemos que para ter essa conectividade neural, a gente precisa de substratos como o zinco, o selênio, aminoácidos, vitaminas do complexo B e que muitas vezes pela alimentação como rica em carboidratos industrializados, né, não tem esses nutrientes. Entendi. Outra questão que me chamou muita atenção, questões de parasitas e fungos. Muito o que acontece? Isso. Às vezes a pessoa, eu perguntei para a doutora antes, falei, a pessoa está com lombriga, literalmente, é lombriga de verdade, fala assim, nossa, você está comendo tanto, você tem uma lombriga aí dentro. Pode ser um motivo? Sim, questões parasitárias, né, e fúngicas. Hoje a gente sabe que os fungos são os principais causadores de compulsão alimentar, principalmente por conta do açúcar. E que são muito negligenciados hoje, principalmente pela maior parte aí, vamos dizer, das terapias, né, nutricionais. Eu vejo que as pessoas procuram nutricionistas muito mais para a área de estética, para emagrecimento e esquecem que a nutrição ela está muito vinculada com a saúde cognitiva, com a saúde cerebral. Então, está associando a nutrição com o fornecimento de aminoácidos, vitaminas, minerais, né? E fitoterápicos vai ajudar bastante a estimular principalmente essa parte frontal, que é a parte da razão. Entendi. E a outra questão que a gente sabe que está todo mundo vivendo aí nesse mundo corrido, a ansiedade, as questões psicológicas. A pessoa está ansiosa, entra num pote de bolacha ali, num pacote de biscoito, não acaba nunca. A gente não pode esquecer que esse nível de estresse que nós estamos vivendo hoje, dessa inteligência artificial, que tudo, né? Antigamente, vamos preparar uma pauta para uma entrevista, tal, a gente preparava uma pauta de um dia para o outro. Hoje a gente tem que preparar uma pauta em 10 minutos, né? E você tem que estar aqui, preciso disso, tem tempo. Então, esse estresse do dia a dia, isso gera distúrbios endócrinos, né? Principalmente dessa regulação do nosso sono. E a gente sabe que o ciclo circadiano dia e noite é fundamental para a gente manter o peso. Por quê? Porque quando a gente desregula isso, a gente aumenta muito o nosso corticoide, o nosso cortisol. E o cortisol vai pedir mais alimentos, principalmente açucarados
e gordurosos. Aumentando o que também, assim? A resistência à insulina. A resistência à insulina, ela aumenta a compulsão alimentar também. Então, muita gente só preocupado com a glicose, com a glicemia, quanto tá, e esquece da insulina basal. Então, uma insulina basal alta, ela também aumenta a sua compulsão alimentar e não deixa você emagrecer. E claro, né, a gente aqui terminando o nosso programa, por fim, é importante que a pessoa procure o profissional para tratar quando tem isso, para descobrir como sair dessa, né, Sim. Dani? Eu falo, vamos tratar o terreno biológico. Quando você trata o terreno biológico, eliminando os metais tóxicos, né, que toda hora a gente está sendo contaminado pelo nosso meio, melhora o intestino, o sono, a alimentação, trazendo mais, né, nutrientes, a gente consegue controlar tudo isso. E aí a pessoa vive uma vida saudável e larga disso. Obrigada, viu, pelas informações muito precisas para quem está assistindo a gente, viu, Dani? Eu que Seja sempre agradeço, bem-vinda.